educativo, fortalecimento, trabalhar a base Recovery. muito bem, entendeu? Se recuperar bem, não adotar aquela questão de que treinar bem é treinar muito. Então a pessoa tem que se quebrar todo dia, não é isso. É uma coisa que está mudando muito hoje em dia, né? Seu treino e o treino, o treino foi tranquilo hoje, não treinei bem. Não tem nada a ver isso, tá? Isso tudo faz parte do processo da construção da planificação. Eu acho que isso tudo culmina na prevenção de lesões, né? Sem dúvida nenhuma. Tem uma outra aqui. A diferença que tem entre os atletas brasileiros e americanos no CrossFit, você acha que é só pelos anos a mais que eles já praticam ou se tem a ver com a ciência e o treinamento esportivo dos dois países? Boa pergunta. Boa, né? Boa pergunta. Isso é uma resposta que eu às vezes me questiono, tá? Porque, por exemplo, eu não sei ou seja, se só o lastro de tempo de treino ou eu não tem sei a se ver eles com têm tanto tempo a mais assim, entendeu? Quer dizer, tudo bem. Apesar eu que, por acho exemplo, que tem no sentido não só do CrossFit, Silvio, porque assim, realmente se a gente for pensar em CrossFit, eles não têm tanto tempo, sim, porque a longo prazo, conforme passar os anos, isso vai diminuindo cada vez mais. mas se você pegar a experiência prévia dele antes do cross, Exatamente. sim. Por exemplo, Fraser começou a fazer LPO desde a escola. Isso Como é faz que a gente diferença. isso faz? Faz muita diferença. Então, assim, o lastro esportivo e de coordenação já vem motora da infância, e de isso faz muita diferença. Nesse exemplo, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, pensando nisso, a pessoa já sai na frente. Agora, em questão, a questão, né, científica, né, a parte da ciência, por exemplo, quando a gente observa a rotina de treino desses atletas, normalmente eles fazem exibições, né, na rede social, né? Eu acredito que a gente saiba muito pouco da rotina de treino deles, da verdadeira rotina de treino deles, né? Eu acho que eles treinam, fazem exibição, levantam peso, aquela coisa toda. Todo mundo que segue vê, acha que é maneiro, aí quer fazer a mesma coisa, Sim. né? Reproduzir aquilo. Os próprios treinos do Fraser, como você citou, exatamente. Ninguém sabe direito. Então, tem muita coisa aí que eu acho que são cartas na manga que a gente não sabe. Então, por exemplo, eu acredito seriamente que, por exemplo, o Fraser ele tem uma boa equipe multidisciplinar por trás dele. Então, acho que além de um médico que tenha uma visão boa de performance, ele tem um treinador que tem uma visão boa de performance, de monitoramento. Ah, mas por que a gente não vê isso? Porque se todo mundo ficar sabendo disso, né? Talvez você vá descobrir o segredo de um campeão do games. Isso em qualquer esporte, né? Exatamente. Não é só no CrossFit. Você em qualquer não esporte para qualquer atleta. Assim, seu segredo. Então é por isso que a gente, dificilmente o Bolt vai ficar falando o que ele tem de diferencial nos treinamentos dele. Eu acho que assim, eles têm uma pegada boa porque o americano, ele tem essa tendência. Embora a educação física não exista nos Estados Unidos, não é regulamentada, o americano ele tem muito essa tendência de aplicar a ciência. Eu vejo muito isso em muitas modalidades, né? Só que isso a gente não vê por quê? Porque talvez seja o diferencial do treino deles. De repente agora a gente consiga talvez enxergar um pouquinho, saber um pouquinho mais com esse intercâmbio que alguns atletas brasileiros estão fazendo lá, né? Como é o caso do Gui, por exemplo, outros atletas que estão indo para lá também. Exatamente. Treinar lá por mais tempo, não de ir a passeio e voltar, mas... Eu acho que é a rotina de treino também, entendeu? Não só a ciência envolvida, o monitoramento, né? Você avaliar, você diagnosticar, acompanhar o progresso, né? Ficar fazendo um controle de cargas, que eu acho que isso é fundamental. Diariamente você tem que fazer isso. Sim. Avaliar o sono, avaliar a dor, avaliar a percepção subjetiva, ou seja, monitorar um parâmetro fisiológico. Então, acho que isso tudo, talvez, seja esse conjunto todo seja esse grande distanciamento que existe entre a gente. Esse lastro aí, né? Exatamente.